Hoje nós vamos falar sobre 5 motivos da dependência excessiva da sua criança em você. Os pais sempre reclamam pra mim: Gabi, eu não consigo fazer nada, meu filho não me deixa, meu filho não fica sozinho. O tempo todo tá atrás de mim, o tempo todo tá me chamando, o tempo todo. Parece que quanto mais eu dou, mais ele quer. Eu não sei mais o que fazer, eu já tentei de tudo e não sei. Eu me sinto sempre sobrecarregada, tô sempre cansada. Às vezes é o pai que reclama, o pai não pode estar em casa. Se o pai tá em casa, a criança tá sempre em cima desse pai. Não deixa o pai respirar. O que eu posso fazer? É uma reclamação aí pra vocês? Comenta pra mim: Gabi, também passo por isso, aqui também é assim. Deixa aí pra eu entender se vocês passam por isso, tá? E a idade das crianças também, coloquem aí pra eu entender a idade de quem tá me assistindo agora. Aí a gente fala especificamente para essas idades, tá? Seu filho tem 3, 4, 6, 8, 12. Quantos anos tem sua criança de 0 a 12 anos? Pra eu entender e passar as coisas do jeito mais pontuais, tá certo? Quem mais? Tem gente colocando aqui é assim, sim. Tinha cortado aqui para mim as mensagens, agora voltou. Ótimo. Então vão colocando aí que eu vou dando uma lidinha. 2 anos, 6 anos. Cecília de 6 anos, ótimo. E acontece isso, né? Então vamos lá. Existem vários motivos para a criança fazer isso. Por isso que cada criança é de um jeito, cada atendimento personalizado, individual para a família é uma demanda. Por isso que às vezes vocês me mandam mensagens por direct: Gabi, preciso de uma ajuda. E eu falo: marca um atendimento, não consigo ajudar você nisso por direct. Porque não é simplesmente uma receita, tem isso, então coloca isso aqui que vai ficar bom. Tem coisas que a gente precisa entender o contexto familiar, entender a personalidade da criança e da família, para aí sim achar os pontos que estão provocando esse comportamento e aí remediar isso, certo? Mas em alguns casos são padronizados, então nesses casos padronizados eu consigo ajudar por direct, não me custa fazer isso. Agora em casos mais profundos, infelizmente eu peço para vocês marcarem atendimento porque é necessário, tá bom? Eu tô lidando com famílias, com pessoas, então não posso simplesmente falar faz isso, né? Seria antiético da minha parte, antiprofissional, tá certo? Mas hoje eu quero trazer, dentre vários os motivos da criança ser assim, os mais pontuais, ou seja, os mais comuns, os que mais acontecem. Porque é normal que o pai e a mãe tenham esse tipo de comportamento que desencadeia o comportamento da criança. Sim, se você me segue aqui, você sabe, o comportamento do seu filho é reflexo do seu comportamento para com ele, certo? E esses 5 são os mais comuns, que mais desencadeiam a atenção excessiva da criança na gente, tá? Então vamos lá. Ponto número 1, se você tem filhos de 0 a 3 anos, certo? 0 a 3 anos normalmente, às vezes 2 anos, algumas crianças com 3 anos. A criança, ela de 0 a 3 anos, Laura Gutman fala muito isso, ela tem uma percepção muito aflorada sobre o sentimento da mãe. Então existe a fusão emocional mãe-bebê. O que é isso? É quando a criança está totalmente ligada à mãe, então ela sente o que a mãe sente. Então se eu tenho um bebê de 0, 2, 3, 6, 9, 1 ano, 2 anos, e eu tenho uma mãe sobrecarregada emocionalmente, ou seja, a mãe tá cansada, a mãe tá sem paciência, a mãe tá estressada, a mãe tá se sentindo desmotivada, não apoiada, né? Enfim, a vida tem sido difícil, a vida profissional, a vida conjugal, a vida familiar tem sido difícil. A criança, ela vai sentir essas emoções, ela sente essas emoções, mas a criança é uma ótima observadora, mas ela é uma fraca intérprete. Eu já disse isso, essa frase é clichê minha aqui. Isso significa que eu consigo observar, eu consigo sentir o que minha mãe está sentindo, mas eu não consigo interpretar. Eu não consigo entender que isso não é sobre mim, é sobre ela e a vida dela, a situação dela. Então a criança na fusão emocional. E como que a gente tem fusão emocional? Daí eu convido vocês a assistirem uma live minha com o Dr. Rodolfo Biasi, que eu fiz, tá lá no meu YouTube, onde a gente explica um pouquinho sobre essa questão da fusão emocional. No meio da live a gente fala sobre isso. Nós somos feitos de água e a água, ela absorve as coisas, né, do ambiente. Então vocês vão entender por que tem essa fusão emocional, e ela tem, já é provada pela ciência. Então, por conta dessa fusão, a criança vai absorvendo tudo isso da mãe, mas não entende que não é sobre ela, é sobre
a mãe. Isso gera o que na criança? Uma insegurança, né? Um medo, uma sensação de abandono, uma sensação de rejeição. Porque pensa, a mãe sobrecarregada, a mãe cansada, a mãe exausta, a mãe desmotivada, ela quer fazer as coisas para ela quer ficar sozinha algumas vezes. E aí a criança chora o tempo todo, quer peito o tempo todo, quer colo o tempo todo. Essa mãe vai cada vez jogar na criança esse estresse dela inconscientemente. Eu amo meu filho, mas eu não queria estar aqui agora, eu queria estar em outro lugar. Essa criança vai sentindo essa rejeição, que não é sobre ela, é sobre o que está acontecendo com a mãe. Só que aí ela precisa da segurança, ela precisa do amor para se desenvolver, ela precisa do colo, do aconchego, da proteção. Então ela vai solicitar cada vez mais a mãe, que é a figura de referência, a base de segurança emocional da criança, bebê, para que ela possa se sentir um pouco mais acolhida. Só que a mãe, toda vez que vai socorrer essa criança, vai sobrecarregada. Vocês entenderam o ciclo tóxico que acontece? Laura Gutman fala que os bebês cuidam de suas mães. Os bebês, eles querem estar perto porque a mãe percebem que a mãe está se sentindo vazia, que a mãe está se sentindo sozinha, só que não conseguem interpretar essa solidão. Entendem o sentimento, entendem a sensação e quer nutrir de alguma forma, porque nutrindo vai se sentir nutrido. E aí nessa relação tóxica do sentimento da mãe, a criança acaba desenvolvendo essa necessidade excessiva de estar no colo, de estar no seio, de estar por perto da mãe. E aí entra um ciclo tóxico, porque começa desvalidação, começa reclamação, começa eu não gostar de estar mais com meu filho. E não é o meu filho que tem provocado isso em mim, é toda a minha vida. Mas quem está recebendo o reflexo disso tudo é ele. Faz sentido para vocês? Coloca aí pra mim, Gabi, faz total sentido. Sou mãe de bebê, não sou mãe de bebê, já passei por isso, agora eu tô entendendo o que eu passei, estou passando por isso. Coloca aí pra mim, pra eu entender, tá certo? Esse é um primeiro ponto, um dos 5 motivos, nós falamos faltam 4, do porquê as crianças têm apego excessivo. Então, como remediar isso, Gabi? Cuidando de você, certo? Cuidando do seu puerpério, cuidando da sua vida, do seu casamento, do seu profissional, do seu emocional. Por isso que eu vou lançar a mentoria sobre criança interior em março. Gravem aí, guardem o cartão de crédito, já vão liberando aí limite para vocês passarem, para vocês estarem comigo em março na mentoria da criança interior, que vai tratar isso. Nós vamos ressignificar isso, nós vamos dar um estilo, um sentido diferente para a nossa vida como mãe, e isso vai refletir na nossa maternidade, no nosso casamento, na nossa vida profissional, na nossa vida social. Não tem como não refletir. Tá certo, gente? Segundo ponto. Por que as crianças são totalmente dependentes? As crianças acima de 3 anos, tá? A gente falou até as 2, 3 anos mais ou menos. As crianças acima de 3 anos, normalmente acontece porque nós pais não queremos ouvi-las. Como assim, Gabi? A gente tá sempre na correria, né? A gente tá sempre atrasado para alguma coisa. E a criança, quando ela vai construir a linha de raciocínio, ela não é objetiva, ela demora. Porque enquanto ela tá falando, ela tá pensando em tantas outras coisas e ela demora. Você já parou para ouvir o teu filho? Você já parou para tentar escutar o que ele tá dizendo? Ele não demora para concluir o pensamento? Se ele vai te contar sobre um desenho, mãe, olha isso daqui. Você fala, filho, olha, não, espera, fica vendo, ó, você tá vendo? Não, daí ele pegou lá, não, mas peraí. Aí eles esquecem as palavras e a gente tá com pressa e sem vontade nenhuma de assistir o tal do desenho. Vamos ser sinceros, não é? Isso acontece comigo também, gente. Você acha que todo dia eu tô disposta a assistir os desenhos que eles estão assistindo, a ver o livro que eles estão vendo, a perceber aquilo da brincadeira que eles estão percebendo? Mas de jeito nenhum. Principalmente que eu tenho as coisas pra fazer, às vezes tem casa pra limpar, tem roupa pra lavar, tem sapato pra fazer, tem comida pra fazer, tem que ir no mercado, tem que ligar no centro, tem que pedir. Você não tá afim. Você quer fazer as suas coisas, não é? E aí a criança tá lá, super empolgada pra te mostrar uma torre que ela montou de Lego, sensacional, e como foi difícil montar aquele Lego. O que a gente faz enquanto mãe? A gente, e pai também, tá? Tô falando na mãe porque nós somos mãe aqui, mas pai também. A gente pega e fala assim, fala, tá, que legal. Não, filho, já vi a sua torre, né? Ah, legal, bacana, parabéns, filho, muito bom. Aí, entendi que a Gabi, que eu tenho que dar uma validada na criança fez. Parabéns,
filho, muito bom, você conseguiu, é isso mesmo, agora a mamãe tem que ir lá pra cozinha, tá? E volto. E a criança, não, mãe, mas espera. Fala, filho. Mãe, mas olha isso daqui. Ah, sei. Aquele carrinho, eu vi. A mamãe já viu que você colocou ali. Mamãe já viu que você colocou ali. Legal, filho, gostei. Aí volto pra cozinha toda feliz, né? Ai, validei meu filho. Olha só, consegui falar que ele foi bom no que ele fez. Acho que tô no caminho certo. Aí de repente volta a criança de novo. Mãe, agora olha esse desenho aqui. Aí eu já respiro fundo e falo assim, não tá funcionando esse negócio. Toda vez que eu valido, ele quer mais validação. Toda vez, o que tá acontecendo aqui? Acontece isso com vocês? Por quê? Nós interrompemos a criança o tempo todo, porque a gente não tem paciência para ouvir o que eles têm para dizer. A gente conclui o pensamento deles antes deles concluírem o próprio pensamento pra gente. E o que acontece? As crianças são ótimas observadoras, mas elas são fracas intérpretes. E aí o que acontece? Elas percebem que o tempo que minha mãe dedica para mim, ele é pequeno, ele é escasso, ou seja, eu tenho pouco tempo com a minha mãe. Então eu sou uma criança que acaba ficando sempre ansiosa, sempre querendo falar para minha mãe logo, porque senão ela não vai me ouvir. E aí eu preciso mostrar isso para ela, mas eu preciso ser meio rápido, porque senão ela não vai ficar aqui comigo. E aí eu provoco uma ansiedade naquela criança que não se sente abastecida e não sabe lidar com a ansiedade. E aí logo eu deixo ela ali achando que validei tudo. Eu deixo ela ali com aquela atividade, com aquele desenho, com aquela brincadeira, achando que validei tudo. Mas na verdade deixei um fundo de vazio emocional. Esse vazio emocional gera uma insegurança. Essa criança ela vai ficar totalmente dependente de mim mais tempo, mais vezes durante o dia, porque ela sente que ela é pouco para mim, que o que eu posso dar para ela é sempre pouco. Então eu não sou importante para minha mãe. Então eu não tenho valor para minha mãe. E por isso eu preciso me fazer ter, me fazer ser. E aí eu começo a querer que ela veja minhas coisas, eu começo a querer que ela me veja. Eu começo a querer ser notado. Tá fazendo sentido? E, gente, eu passo por isso aqui em casa. Eu percebi isso com meu filho de 7 anos, porque eu tenho a mania de concluir pensamentos muito rápido. Faço isso com todo mundo. Com todo mundo. Às vezes eu não percebo. Mas meu marido sempre fala. Às vezes ele vai falar comigo e eu corto ele no meio, né? Às vezes ele fala uma coisa, eu já entendi, daí eu já vou pro final. Porque o meu cérebro, ele pensa muito rápido. Né? Eu tô aqui, eu já sei o que eu vou falar daqui 2 segundos. Meu cérebro pensa muito rápido. Então, quando eu vou escutar um adulto ou uma criança falando comigo, normalmente, se eu estou com pressa, eu já concluo o pensamento. Eu já falo antes da criança terminar de falar. Eu já falo antes do adulto terminar de falar. E provavelmente eu faço isso com meu filho. Se eu faço isso com todo mundo, provavelmente eu faço isso com meu filho. E eu comecei a perceber essa tensão excessiva. Eu falei, eita, que eu tô fazendo alguma coisa que eu não tô enxergando. Eu tô falhando em alguma coisa que eu não tô vendo. Alguma coisa eu tô fazendo pra estar provocando isso. Porque eu jamais vou responsabilizar ele pelo comportamento. Eu sei que ainda sou eu, porque ele só tem 7 anos. E eu comecei a ligar minhas anteninhas e conversando com uma amiga minha sobre educação, sobre psicologia. Ela pegou e falou, Gabi, você já reparou que você faz isso? Eu falei, bingo, é isso. O que eu comecei a fazer? Comecei a ouvir mais o meu filho. Quando ele quer falar, eu fico escutando, mesmo que eu já tenha entendido. Mãe, deixa eu te falar uma coisa. Fala, filho. E eu olho pra ele. E ele conclui o pensamento que eu deveria ter concluído em 5 segundos, às vezes ele leva uns 2 minutos, mas eu tô ali pra ouvir. E aí, o que aconteceu? Uma criança muito mais tranquila, mais paciente, menos ansiosa e, por consequência, mais independente. Por isso que se eu mudo, tudo muda, ok? Faz sentido pra você? A gente disse assim, isso mesmo, principalmente se estamos no celular, eles chamam mais ainda. É o outro ponto que nós vamos falar sobre os motivos, certo? Se fez sentido, se isso que eu contei agora pra vocês, meu Deus, nunca tinha pensado nisso. Gente, outras pessoas também têm que entender isso que vocês estão entendendo. Então não esqueçam de clicar nesse aviãozinho e enviar pra essas pessoas, tá? Para que elas também possam conhecer isso. Essa live não vai ficar gravada. Se ela não tiver aqui agora, ela vai demorar para ter acesso a isso. Nós vamos soltar no YouTube? Vamos, mas eu não sei quando, tá bom? Então, esse assunto precisa de agora, para hoje, para essa semana ser uma semana muito melhor de atenção aí pro seu filho. Porque as crianças mudam rápido. Se você muda, você vê o resultado
rápido. Todo mundo que passa pela minha mesa, lá na minha sala de atendimento, fala pra mim, Gabi, uma semana meu filho é outra criança, porque as crianças elas são livres para mudar, elas ainda têm, tá tudo muito superficial, então a mudança dela acontece mais rápido, tá certo, gente? Qual é o próximo ponto? Clicam aqui, ó, no coraçãozinho, vamos lá, gostou do assunto? Clica aí, gente, vamos me ajudar no Instagram, certo? Qual é o próximo assunto? Então nós falamos sobre a criança que quer cuidar de você. Segundo ponto, a criança que não é ouvida e sempre sente que o tempo dela com você é escasso, então ela fica te solicitando todo o tempo. E é uma criança que acaba sendo ansiosa, né? Isso reflete em tudo, tá, gente? Reflete no sono, reflete na alimentação, reflete no comportamento, na paciência da criança, reflete em tudo. Terceiro ponto, a dependência ou a superproteção, que torna a criança insegura. Então vamos lá. O que isso significa, Gabi? São pais que estão presentes perto dos filhos o tempo todo, principalmente quando bebê. É o terceiro ponto, tá? A criança é pequena e aí você fica ali. Ela sai de perto de você, você corre e vê onde ela tá. Ela engatinha, você vai atrás. E você não dá tempo pra ela de autonomia e de independência, tá? E ela tem 1 aninho, 2 aninhos, 3 aninhos, e você é aquele pai super protetivo, né? Que fica ali em volta da criança, cuidando da criança, protegendo a criança, segurando a criança. Sempre, né, a criança se machuca, você corre lá, você já vai, você já vê. Se ela vai se machucar, você já corre antes para evitar que se machuque. Não deixa a criança se arriscar e experimentar algumas coisas, tá? O que acontece? Se a gente aprende por tudo que a gente vê, ouve e sente repetidas vezes, tá? Ou sobre forte impacto emocional, a mãe fazendo isso durante o primeiro ano de vida, o segundo ano de vida, quando o bebê é menorzinho, nós vamos criando sinapses de insegurança, de dependência. Eu não sei fazer as coisas sozinho, eu preciso da minha mãe. Eu não tenho conta, eu não tenho capacidade disso, eu preciso da minha mãe. Ou seja, sempre quando eu tô perto da minha mãe, eu sinto uma segurança, eu sinto um direcionamento de como eu devo agir, eu sei o que eu preciso fazer porque ela me guia, ela me direciona, ela me dá o norte. Mas daí essa criança faz 3, mas daí essa criança faz 4, ou até menos, a criança faz 1,5, 2 anos, estamos dentro de casa e a gente acha que estamos num local mais seguro. E aí eu começo a ter vontade de cuidar um pouco de mim, de ter o meu tempo, aí eu começo a me sentir sobrecarregada e a gente volta pro ponto 1. Além desse ponto terceiro que nós estamos falando aqui agora. O que acontece? A criança, quando está longe de você, não sente mais, né, essa autonomia, essa liberdade, essa vontade, ela se sente insegura. E aí, se sentindo insegura, ela vai procurar a segurança, que é a referência dela, que é a figura da mãe ou do pai superprotetor. E aí ela não consegue mais caminhar sozinha. Aí vem uma criança, tá? Aí nós estamos falando de dependência e superproteção. Aí vem uma criança e tá brincando com seu filho, mas essa criança, ela não facilita para sua criança. Essa outra criança não facilita para a sua criança. E aí a sua criança está precisando ter ousadia, atitude, determinação, garra, foco na solução de conflitos, autoconfiança, coisas que superproteção não desenvolve. Entendam como superproteção é quando a gente não permite que os nossos filhos passem pelas frustrações, passem pelos problemas da vida, sendo suporte, sendo guia, sendo direcionador dessa relação. Mas a gente protege que elas, delas, né, protege a vida delas dessas relações. Isso impede com que elas desenvolvam habilidades importantes. E aí dentro de uma relação com uma outra criança, a minha criança vai ter dificuldade. E aí ela sente o quê? Putz, não sei resolver isso. Ai meu, aqui eu não tenho o que eu quero. Tipo, tá chato isso. Pra onde ela vai? Pra mãe. Pra onde ela volta? Pra casa. Porque ali minha mãe resolve, ali minha mãe facilita, ali minha mãe me dá, ali a minha mãe faz. E aí eu volto a nutrir o sentimento tóxico e viciante que eu tinha antes sobre, né, a questão de fazerem por mim, me protegerem, não me frustrar, ter o que eu quero, me sentir amado em todo e qualquer momento. E dificilmente recebo um não, como aquela outra criança deu para essa, não, por algum motivo. E aí essa criança vai voltando para a família cada vez mais e desviando dos relacionamentos sociais cada vez mais, porque é aquela questão da redoma de vidro. Aqui eu tenho tudo que eu preciso e lá fora não. Onde é que tá o problema disso? Quando eu saio dessa redoma, quando eu vou para a adolescência,
quando eu vou pra vida adulta e eu preciso ser aquilo que eu deixei de ser a infância inteira. Tá fazendo sentido? Tem gente colocando aqui pra mim, vamos lá. Ele não amarra o tênis, chora quando erra. Como corrigir isso? Tenho um filho de 8 anos, muito inseguro. Que mais? Nossa, como erramos com o primeiro filho, tô sofrendo. Não sofra, Aline Correia, não sofra. Nós podemos reverter, e seu filho já é maior de 12 anos, ele pode mudar a vida dele. Fica tranquilo, você fez o melhor que você podia com o que você sabia. Culpa aqui não, gente. Responsabilidade, eu me responsabilizo pelo que eu fiz, tá? Entendo e vou tentar corrigir dentro daquilo que me cabe, dentro dos recursos que eu tenho hoje. Mas culpa vai te paralisar, culpa vai te fazer se sentir mal e você vai perder toda a motivação de ser diferente. Então, Aline, mães que estão aqui me assistindo, levanta a mão quem nunca errou como a Aline. Levanta a mão. Quem nunca errou, não. Levanta a mão quem já errou como a Aline. Levanta a mão para a Aline sentir que ela não é a única. Eu também não estudei disciplina positiva, inteligência emocional, neurociência quando eu estava grávida. Eu fui estudar, meu filho já tinha 2, 3 anos. Então até 2, 3 anos eu também errei muito. Então eu também tô nisso daí. Vamos nos responsabilizar e não nos culpar, ok? Quem mais? Elaine, por conta da pandemia, ele não tem contato com outra criança, então ele não sabe brincar com crianças da idade dela, tenho medo. Elaine, vou falar sobre isso também, tá? É uma coisa que eu percebi semana passada no meu Davi, a gente pode trazer isso como um assunto de live também. Eu também errei com o primeiro. Nossa, gente, que difícil cuidar de uma criança. Pois é, olha lá, Eliane, acho que é Aline, né? Olha o tanto de mãozinha levantada. Você não tá sozinha, meu amor, estamos todas na mesma caminhada. Não é sobre perfeição, é sobre evolução, certo? Estamos todas juntas, a gente se abraça, a gente chora, a gente fala, nossa, que merda de mãe que a gente é. E depois a gente olha pra cima e fala, nossa, não somos nada de merda de mãe. Nós somos ótimas porque estamos aqui. Não estamos olhando pra dor e se sentindo um lixo. A gente tá olhando pra dor e estudando pra gente parar de errar. Pra gente conseguir resultados diferentes na nossa vida. Eu e vocês, tá certo? Gente, como eu trabalho em dependência, né, para que a criança não se sinta mais então super protegida o tempo todo e pare de ficar dependente de mim o tempo todo. Eu preciso começar a deixar o meu filho. Eu preciso começar a deixar o meu filho errar, deixar o meu filho se frustrar, deixar o meu filho se machucar dentro de um limite de risco, onde seja seguro para ele. Mas um joelhinho ralado não faz mal a ninguém. Né? Uma batidinha no ombro não faz mal a ninguém. Um dedinho cortadinho ali, porque foi peixe alguma coisa pontudinha e deu uma espetadinha, não faz mal a ninguém. Mas eu tô ali, claro, não vai deixar teu filho espetar, gente, é uma analogia, tá? É uma metáfora. Mas eu tô ali analisando, mas permitindo que ele faça as escolhas, erre, e aí eu vou estar ali como suporte para acolher, fazer ele refletir no que aconteceu e por que ele aconteceu e buscar uma solução. Gabi, mas eu não consigo. Eu não consigo ser assim. E aí nós temos que tratar a sua criança interior. E aí a gente tem que olhar para você e não pro teu relacionamento com a tua criança. Porque senão é mecânico, você vai mudar por uma semana e vai voltar a estacar zero. Principalmente se você sentir que teu filho tá, voando, decolando, crescendo. Você vai ficar feliz, mas vai sentir um vazio aqui que não é teu, é da tua criança interior. Por isso que a gente precisa cuidar disso, tá bom? Então fica aí, vem pra mentoria comigo em março. A mentoria da criança interior vai ser lançada em grupo, mas prometo pra vocês que vai ser boa também, tanto quanto a individual, certo? Mais uma, falta de atenção, autoridade. O que é isso, Gabi? Mais um ponto. Então nós falamos, ponto 1, pra quem tá aqui desde o começo da live. Criança que quer cuidar de você, certo? Gente, vão falando aí, tem gente entrando e perguntando como é que são os outros pontos. Vai escrevendo aí, tá bom? É até bom que vocês vão gravando isso na memória. Segundo ponto, a criança que não é escutada, né? Você não para pra ouvi-la, porque tá sempre correndo. Terceiro ponto, dependência e superproteção. A criança se sente insegura e ela quer estar sempre perto de você.
Quarto ponto, falta de atenção, falta de autoridade também. O que é isso? Nós não dedicamos tempo para essa criança, para tempo de qualidade. A gente está sempre corrido e sempre tratando as coisas que eu preciso servir a criança, como banho, comida, hora do sono, estudos, mas eu não dou aquilo que é importante para a criança. Criança não gosta de tomar banho, criança não gosta de parar para comer, criança não gosta de parar para estudar, criança não gosta de parar para escovar dente, para trocar de roupa. Isso são coisas que é importante e precisa, mas são coisas importantes para nós pais. E eu deixo de dar o que é importante para o meu filho. Certo? Ou seja, tempo de qualidade, ouvir o que ele tem para dizer, contar uma história, brincar de alguma coisa. Ah, Gabi não gosta de brincar. Vamos falar sobre isso outra vez? Outra live? Outro dia? Escrevam aí pra mim. Eu vou abrir uma caixinha no direct, ou no story, sobre assuntos que vocês gostariam de falar nas lives, e aí eu vou selecionando alguns, tá bom? Mas a falta de atenção, quando você só fala, legal filho, legal, beleza, mamãe tá ocupada aqui, né? Ou não, beleza, já entendi, ou agora eu não posso, desencadeia a crença de eu não sou importante, eu não sou aceito. Se eu não sou importante, eu não sou aceito, eu sou inseguro. Se eu sou inseguro, eu preciso da referência, da base de segurança da minha vida emocional, que é minha mãe. O que vai acontecer? Eu vou voltar pra ela. Gabi, mas meu filho não é comigo, ele é com o pai. Falta a mãe. Filho que tem apego excessivo ao pai, e o relacionamento deles é bom, tá? O relacionamento é bom, o pai com o filho se conectam, o pai é presente, você não tem do que reclamar da atenção do seu marido para com a criança, mas a criança é muito apegada a ele e não é apegada a você, é falta de posicionamento de autoridade de mãe, falta de direcionamento, de reflexão e de segurança materna. Prestem atenção no que eu tô falando, a gente pode falar só sobre isso numa live para aprofundar mais, e a gente vai aprofundar isso também na mentoria, tá? Então, o que a gente tem que entender? Quanto menos tempo de qualidade você tiver com o seu filho, mais ele vai solicitar você, porque ele não se sente amado, aceito, importante, seguro, protegido. Outro ponto, se você dá tudo isso, mas não dá autoridade, ou seja, é permissiva, não tô falando de ser autoritária, tá? Mas é permissiva a ponto de acaba cedendo demais, muda opinião toda hora, escuta demais, né, aquela falação da sua criança que tenta argumentar, que tenta questionar, e você vai dando muita brecha, e quando percebe, a criança decidiu a situação e não foi você não foi guia, você não foi direcionamento, você foi, né, querendo ou não, ela persuadiu você, e isso acontece o tempo todo, e quando você percebe que perdeu o controle da situação, aí você perde a paciência, aí você grita, e aí sim você vira autoritária, causando medo, mais insegurança na criança, você provoca 2 vezes mais uma criança insegura. Por quê? A primeira, pela falta de autoridade materna. Se eu não tenho autoridade, eu não tenho alguém que me direcione, me ensine a dirigir a minha própria vida, eu estou me sentindo inseguro. A segunda, porque daí a mãe percebe isso, não tem controle da situação e grita, e briga, e vira um dragão. A criança tem medo e gera outro tipo de insegurança. A criança insegura vai socorrer novamente a mãe, vai socorrer novamente ao pai, vai ter a dependência excessiva. Fez sentido? Coloca aí pra mim, meu Deus, fez sentido. Meu Deus, eu passo por isso. Meu Deus, é isso mesmo que acontece. Ou, Gabi, não entendi nada disso que você falou agora. Escreve aí pra mim, tá? Mas esse é o quarto ponto. Então, tanto a falta de autoridade quanto a falta de atenção. Os dois são importantes. É por isso que a gente precisa da gentileza e firmeza ao mesmo tempo, certo? Na educação dos nossos filhos. Flávia colocou, meu Deus, estou errando em tantos aspectos, meu Deus. Ótimo, ótimo que vocês estão falando, meu Deus, porque a consciência se abrindo. Eu até vejo o cérebro fazendo assim, ó, e absorvendo tanta coisa. E aí, quando ele absorve tanta coisa, a gente vai estudar. A gente tá errando porque a gente não tinha recurso. A gente tá errando porque a gente não sabia. Mas agora vocês estão sabendo, então agora vocês têm ferramentas para fazer diferente, certo? E o último ponto, temperamento. Último motivo, temperamento. Só uma pergunta aqui, ó, Daiane colocou. Acho que sou uma mãe muito permissiva, como faço para mudar isso? Vamos tratar a criança interior, Daiane. Vem pra mentoria em março, tá? Final de março eu vou lançar a mentoria da criança interior. Vou até soltar aqui pra vocês, como vai chamar? Será que eu solto? Não vou soltar não, vou soltar amanhã. Como é que vai chamar essa mentoria? Mas vamos lá. Quinto motivo da criança ser muito apegada, gente.
temperamento e falta de elogio. Então vamos lá. Tem criança que tem temperamento mais sensível. Tem criança que tem necessidade de aprovação, porque é típico do temperamento dela, do perfil comportamental dela. Normalmente são crianças mais comunicativas, mais risonhas, mais falantes, mais criativas, mais agitadas, mais dinâmicas, que gostam de gente, que falam bem. Essas crianças normalmente elas têm necessidade de elogio, de aprovação, porque é característico dela, tá? Mas ela tem a necessidade disso para a personalidade dela e não para o que ela faz. E aí nós pais ficamos o tempo todo dando atenção para essa criança. A gente para tudo que tá fazendo, vai assistir televisão, a gente conversa, a gente abraça, a gente pega no colo, a gente faz um monte de coisas dando atenção para essa criança. E parece que ela é um pote vazio. Quanto mais você coloca, mais vaza. E aí nunca o que você faz é suficiente. Já passou por isso? Nunca o que você faz pela sua criança é suficiente. Ela sempre quer mais e mais e mais e mais e mais, e ela vai sugando e você não sabe mais o que fazer. Gente, essas crianças, elas não precisam de aprovação, de encorajamento para tudo que elas fazem. Se tudo que elas fazem você valida, você encoraja e deixa de elogiar quem ela é, a criança que ela é, e os atos bons que ela teve durante o dia, isso faz com que ela perceba que ela só é útil, que ela só é importante, que ela só é amada a partir daquilo que ela faz. E ela vai começar a querer fazer para que você perceba e reconheça. Então ela vai se tornar dependente da sua aprovação pelo que ela está fazendo. Olha aqui pra mim, olha o que eu tô fazendo aqui. Mãe, olha isso, o que você achou? Sou bom? Mãe, ficou bom meu desenho? Mãe, você gostou disso? Mãe, olha pra mim aqui, entendeu? E aí você fica, filho, muito bom, você conseguiu, parabéns, é isso mesmo. Né? Como é que a Gabi me ensinou mesmo a fazer? Ah, é não elogiar, encorajar. Então eu vou lá e encorajo. Isso, você conseguiu. Como é que você tá se sentindo por você ter feito isso? Ah, fique orgulhoso de você, porque eu também tô orgulhosa de você. Pronto, fiz a minha escolinha lá da educação positiva. Mas meu filho não para. Toda hora eu tenho que ficar elogiando as coisas que ele faz. Exatamente por isso, você elogia as coisas que ele faz. Então, se ele precisa se sentir amado e ele entende que ele só se sente amado a partir do que ele faz, ele vai continuar fazendo e pedindo para você ver. Fazendo e querendo que você fique por perto. Porque, na verdade, a identidade dele não está abastecida. Quem ele é, o que ele é, não é abastecido. Então são coisas que a gente precisa dizer assim, filho, você é maravilhoso, você é incrível, sem a criança ter feito nada. Dá um abraço na sua criança de manhã, quando ela acorda, abraçar, que saudade que eu tava de você, porque eu sinto a sua falta. Você é importante pra mim. Quando a sua criança vai e você pede pra ela escovar o dente, ela vai e escova o dente dela bonitinho, sem você ter que brigar ou ter que falar várias vezes, ir até a sua criança e dizer pra ela assim, filho, você é responsável. Existe uma criança dentro de você muito responsável e eu tenho orgulho disso. Parabéns, parabéns por quem você é e obrigada por você ser do jeito que você é. Você é muito melhor do que eu. Coisas que a gente não fala para os nossos filhos. A gente só cobra deles o dia inteiro. Antes de pôr o seu filho para dormir, dá um beijo, um abraço nele e falar para ele como eu gosto do seu abraço, como você é carinhoso, como você tem um cheiro gostoso. Filho, você é especial, você é maravilhoso. Vocês já falaram isso para os seus filhos? O tempo todo, todos os dias, sem eles terem feito nada que te agradou? E aí, quando a gente não faz isso e essa criança tem esse temperamento, ela vai desenvolver a crença de eu preciso fazer para ser. Então eu vou ficar fazendo o tempo todo para ver se minha mãe me percebe. Entende? E o que acontece? Quando ela crescer, ela vai levar isso para as relações dela. Ela vai levar isso para o trabalho dela. É uma criança que não vai saber ser. É um adolescente que não vai saber ser. É um adulto que não vai saber ser. E aí adotam os personagens de sobrevivência ao longo da vida, virando adultos consumistas, adultos workaholics, né, que não param de trabalhar, adultos insensíveis, e vários são os personagens que também nós vamos estudar na mentoria da criança interior, em março. Certo, gente? Então nós precisamos mudar isso. Esses são os principais 5 motivos da criança ser totalmente dependente da gente. Fez sentido para vocês? Se a gente começar a trabalhar isso, a gente começa a mudar o resultado.
Algumas crianças vão ter um motivo, 2, 3, algumas têm os 5 motivos. Em cada relação eles têm um pouquinho. Mas se a gente começar a mudar isso, a gente atinge resultados completamente diferentes, ok? Espero que eu tenha contribuído para a maternidade de vocês, para a vida de vocês hoje. E não esqueçam da mentoria em março, final de março, lá pelo dia 20. Eu vi que algumas pessoas perguntaram o valor. Eu tô vendo com a minha equipe ainda o custo disso, da divulgação, da estrutura, da equipe. Então ainda não temos um valor definido, tá bom? A gente vai soltar em breve. Mas já preparem cartão de crédito, porque vai parcelar, vai passar no cartão, não sei, gente, se vira, mas eu quero vocês comigo, certo? Pra gente trabalhar tudo isso e atingir resultados totalmente diferentes, que a gente nunca imaginou na nossa vida, e não só na vida da maternidade, tá? Essa mentoria não vai atingir só maternidade, ela vai atingir maternidade, casamento, vai atingir casamento. Eu quero uma mulher que seja uma mãe em quem ela valoriza, eu sou foda como mãe. Eu quero uma mulher que se sinta uma esposa digna de ser amada. Eu quero uma mulher que se sinta uma profissional competente. Eu quero uma mulher que se ame, certo? Esse vai ser o resultado pra gente nessa mentoria. A Aline Rubiana é aluna da mentoria individual. E olha só, resultados incríveis para a vida, ela colocou. Certo, pessoal? Vamos junto? Vamos seguir junto 2021? E a mentoria não vai ser pouco não, vai ser 3 meses juntas, hein? Nós 3 juntas, 3 meses. Imagina? Vamos até enjoar uma da outra? Não, a gente vai se aproximar cada vez mais. Um beijo, pessoal. Fiquem com Deus. Ótima segunda-feira, muita conexão pra vocês e muita mudança de mindset. A gente se vê amanhã. Beijo. Fui.